Olá, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa hoje mais uma live aqui no Doutrina Viva e hoje a gente vai falar exatamente de viver em sociedade. A gente está aguardando o Miguel, que vai participar também da live aqui conosco. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do canal Doutrina Viva. Nós temos aqui essa página, esse perfil no Instagram. Temos também um canal no YouTube que se chama Doutrina Viva. E todo o material que nós produzimos ele está relacionado com um site que é o Manual do Evangelizador, que tem diversos conteúdos voltados para pessoas que trabalham com evangelização, também com a educação cristã e espírita de adultos e jovens. Enfim, existe uma série de materiais que estão disponíveis e que nós compartilhamos com você de maneira a que possamos aprender um pouco mais da doutrina, aprimorarmos os nossos comportamentos, a nossa conduta. Enfim, o objetivo maior é sempre a reforma íntima. O Miguel já está dando um ok aqui para nós. Eu queria saber como é que eu faço para convidar. Miguel, eu acho que você tem que pedir para participar. E aí você pedindo para participar, eu consigo autorizar por aqui com o perfil do Doutrina Viva. Se isso não estiver correto, me manda uma mensagem. Pronto. Certo. Opa, eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Sim, Agora acho que está ouvindo. agora sim. Bom, eu vou ficar só com um desses fones aqui. Tá ouvindo? Tô, Tá agora ouvindo. foi. Até eu ouvi meu eco daí. Bom, Miguel, eu estava saudando o pessoal que já apareceu por aqui, agradecendo também a presença aí da Lívia, o Vitor, que está sempre nos assistindo e dando o suporte. Só um minutinho. Agora sim. Então a gente começa hoje, Miguel, discutindo o tema viver em sociedade, né? A vida em sociedade tem vantagens, né? Quais são as vantagens de viver em sociedade? Eu já recebi pelo meu WhatsApp alguns comentários de pessoas que viram que eu postei no meu status, né? A programação da live. E aí essas pessoas fizeram alguns comentários. Nossa, tema imperdível, nossa. E aí teve uma amiga que falou assim, nossa, depois dessa crise eu já estou começando a pensar que talvez haja vantagens de viver em sociedade. Então ela, assim como muitos de nós, pode ser que esteja numa situação, por um lado, privilegiada, né, de poder permanecer em casa, de estar com saúde, de não estar num hospital, de não estar, né, desesperadamente pela rua precisando conseguir alimentação, enfim, recursos mínimos, mas acho que até para as pessoas que estão em situação muito privilegiada nessa crise, a gente começa a repensar realmente o papel do contato social, do quanto é importante nós estarmos presencialmente com outras pessoas. Já vi também alguns memes que falam assim, eu estou com medo de abrir a porta da geladeira e ter um convite para uma videoconferência, para uma live, para uma reunião online, porque a gente já não, né, a gente muitas vezes está saturado de ficar na frente do computador, pessoas que conseguem manter seus empregos, por exemplo, professores, já não aguentam mais, alunos que estão tendo aula online, e aí eu acho que esse tema ele vem muito a calhar, porque traz exatamente essa reflexão, né? A vida em sociedade, ela é muito mais do que a gente depender das pessoas ou isso que a gente se acostumou a falar. Eu já vi tanto debate que já estava ficando clichê, né? De que, ai, será que você ter contato com todo mundo pelo Facebook, pelo Instagram, será que isso realmente é importante? Aí tem os que se consideram um pouco mais fora de moda, né, demodê, que diz, não, tem que ter contato pessoal, e outros que dizem, não, meus amigos são virtuais. E aí hoje eu acho que essa mudança, né, essa crise, ela trouxe um certo repensar de tudo isso e de qual é a nossa necessidade enquanto seres coletivos. Né? Mas vamos falar de vantagens hoje. E aí eu jogo a bola para você.
O que que você acha? O que que você pode começar trazendo para a gente hoje, Miguel? No livro dos Espíritos, né, a primeira pergunta sobre a lei de sociedade que Kardec faz, essa vida social está na natureza, né? E os Espíritos respondem com muita objetividade, dizendo que certamente, né? Então, Deus fez o homem para viver. Interessante que ele. Miguel, não te ouvi. Por um minutinho aparece que ficou ruim. Sim, ficou esquisito. É, mas o que eu acho interessante nessa resposta é que eles continuam Aham. dizendo assim que Deus não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias da vida de relação, né? Então eles Sim. destacam o nosso potencial da palavra, né? E outras faculdades. Então, se realmente nesse momento, né, a gente para pensar assim, será que só a gente só precisa do outro para conversar, né? E você estava fazendo essa provocação, e eu fiquei pensando também assim, porque a gente no mundo que está hoje com redes sociais, WhatsApp, telefone, videochamadas, Skype, etc. A palavra não ficou inutilizada, né? Na verdade, parece que a gente está Aham. com mais tempo de conversar com outras pessoas, né? Parece que a gente está com mais tempo para poder falar assim, longos assuntos sem ter interrupções, né? Sem estar com pressa. Isso parece ser uma vantagem, mas ao mesmo tempo, como você falou, todo mundo está sentindo assim que está faltando alguma coisa, né? Então, É assim, verdade. não é só o falar. O falar, quando você encontra e pode conversar, é muito bom, é gostoso, é reconfortante, mas a gente consegue fazer à distância, né? Parece que realmente, assim, o contato, a presença, o toque, o olho no olho, é, torna diferente, né? A gente aqui está se vendo através da imagem, estamos a milhões de quilômetros de distância, mas ainda assim é diferente, né? De uma conversa pessoal, né? Do sentir ali, do trocar energia. Então, para mim também está sendo um momento de reflexão, está ficando mais claro ainda essa necessidade da vida em sociedade, porque não é só o falar, né? Não é Uhum. só. A gente tem muitas outras faculdades, né? Então, a afetividade, a própria presença, né, de você estar ali perto de alguém, aquilo de alguma forma às vezes reconforta, aquilo ali algumas vezes auxilia, às vezes, enfim, fica claro que a gente precisa de algo a mais, né? Não é só a comunicação. Então, eu Não, tenho visto assim essa vantagem que é você poder ter mais tempo para conversar com as pessoas, mas ao mesmo uhum. tempo isso reforça a necessidade de tipo da presença, que a presença também ela é importante. E aí vem o papel do outro na nossa existência, né? Porque, primeiro de tudo, que eu acho que a gente passa a perceber com relação à nossa vida em sociedade é que nós temos carências, né? E que essas carências, elas extrapolam isso que você acabou de falar. Não é só eu saber que o outro está bem, né? É como minha mãe, de vez em quando, ela diz, né? Eu te liguei para saber se você está bem. Ela não quer receber uma mensagem, ela não quer, ela quer ouvir a voz para saber se eu estou bem. Então, disso a gente vê que nós temos muito mais do que a necessidade de informação, né? Ou que sim, a palavra ela é importante, até porque se a gente imaginar quando o livro dos Espíritos foi escrito, né, o acesso à informação ele era mínimo, né? Então, de fato, isso que a gente vive hoje, há algumas décadas seria considerado um milagre, né? Assim, se alguém dissesse, não, isso é bruxaria, isso é coisa de outro mundo, isso é em Marte, né? Mas não, a gente está aqui vivendo isso. Mas a gente vê que a gente tem mais carências, né? Que a gente tem mais necessidades, que aquilo que às vezes a gente achava que era supérfluo, ou que era algo corriqueiro, né? Vou dar um outro exemplo. Não só a questão da palavra e do estar perto, você falou da energia, né? Coisas que eram tão simples, como, por exemplo, você cumprimentar alguém. Não vou nem falar de um abraço, vou falar de um aperto de mão. Cara, hoje em dia parece que virou um pecado, né? Assim, você apertar a mão de alguém, você já pensa assim, meu Deus, onde essa pessoa encostou, que eu tô com álcool em gel no bolso, qual a pia mais próxima. Então a gente. Só que esse isolamento, essa preocupação no início,
ok, mas depois a gente começa a ver que até de coisas simples a gente sente falta, né? Vou aproveitar para dar um abraço aqui em todo mundo que chegou, a Samantha, o Newton, o Guilherme. Vitor, eu estou gravando com o meu celular, mas depois também você me dá a dica de como é que eu faço para manter isso gravado pelo Instagram. Bom, e aí a gente vê que a gente tem uma série de carências, né, Miguel? E que essa vida em sociedade, ela é para nós muito mais do que um condicionante, né, ou algo impositivo, que ela é sim uma possibilidade, ou infinitas possibilidades de melhoramento. Né? Então, se a gente imaginar que nós temos diversas metas, né, mas que o desenvolvimento das virtudes, que é um paralelo com a nossa reforma íntima, né, e que foi algo que a gente comentou naquela última live que fizemos juntos, né, que cada um tem a sua estrada, que cada um tem o seu caminho, cada um está trilhando uma própria jornada, mas se a gente pensar que dentro dessa própria jornada nós temos diversas questões que a gente talvez só consiga resolver com o outro. Não é que o outro vai nos dar a resposta, né? Não é que o outro vai resolver os nossos problemas, mas é que o outro às vezes é a chave até mesmo para a gente se compreender, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, que eu preciso do outro até como uma espécie de espelho, né? Para eu ver no outro o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que me incomoda, e nesses pequenos contatos, né, que podem ser atritos também, a gente acaba se reconhecendo melhor, e entendendo onde é que a gente pode melhorar, o que que a gente já consegue fazer de bom, em quais são as nossas fortalezas, né? O que que eu já consigo ser útil, no que eu me sinto bem fazendo. E eu acho que isso é só no contato com o outro, né? Eu adorei a deixa aí da abordagem psicológica, né? Porque Nem pensei. Porque Kardec, foi uma coisa que me surpreendeu, que as perguntas que ele fez, e como eu sempre falo, né, não tinha a psicologia como a gente conhece hoje naquela época. Ele, nessa questão da lei de sociedade, ele só fala sobre a questão os espíritos só falam sobre a questão do progresso, né? Então, Uhum. que insulado você não consegue, porque você não tem todas as faculdades, precisa do contato com os outros. E o comentário que Kardec faz, essa pergunta 768, ele fala no sentido assim de essa necessidade de ela ser importante em termos de sociedade, porque um colabora com o outro, né? Então, o que eu faço bem, você não faz, você faz o que você faz bem, e assim todos contribuem para o bem-estar e para o progresso geral. Então, ele faz assim uma análise é, material, econômica, social dessa inter-relação, né? Que os pensadores, na própria economia, né, tipo, falam mesmo, né, de como que é interessante essa organização, né, de cooperação, em que cada um faz aquilo que tem mais vantagens e todo mundo coopera no final para ter um padrão geral melhor, né? Mas não tem aqui a abordagem psicológica, né, que é justamente essa que você tinha tangenciado. É, é, na psicologia ficando cada vez mais claro que a importância dessa convivência é justamente isso. Se não tivesse o outro para servir como espelho, se não tivesse o outro para se relacionar, você não se conheceria, né? Então, assim, a gente precisa saber da sociedade. Esse progresso também é o progresso moral. É só na convivência com pessoas que pensam diferentes, que têm formações diferentes, que têm culturas diferentes, que têm ideias, tudo permitem que a gente consiga ampliar o nosso autoconhecimento e a nossa espiritualização. Então, realmente isso vai ficando. A Veri entrou, né? Tipo, bem-vindo, É... Veri. Então, realmente, esse momento de isolamento também nos causa essa angústia por esse motivo, né? Tipo, é só a gente com a gente mesmo. A gente não tá acostumado a isso, né? A gente tá sempre acostumada, tipo, a sair de casa para encontrar com alguém, a estar no trabalho com outras pessoas, a ir para outros compromissos com outras pessoas, e de repente você se vê isolado, né? Você se vê sem ter as outras pessoas, dá aquela sensação de que falta alguma coisa, né? Então, eu acho que essa sociedade, esse progresso, é não só o econômico, o social, mas é o psíquico também, né? A gente precisa se relacionar para se conhecer. Então, para falar também do outro lado, né, que seria o outro lado do não estar em sociedade, existem algumas alternativas, né, em não estar em sociedade. O Livro dos Espíritos comenta de algumas, né, dessas pessoas que se isolam
ou daquelas que às vezes fogem do seu meio, né, do meio onde foram criadas, do meio onde estão costumeiramente, que às vezes vão para outro meio para ajudar o que eles chamam de os desgraçados, né, as pessoas menos favorecidas, o que não deixa de ser um isolamento do meio onde estava, mas não chega a ser um isolamento da sociedade como um todo. Tem lá suas vantagens, né? E se a gente for pensar, disso tudo que a gente está vivendo, tem algumas coisas a se aproveitar, né? Desse momento de reflexão, desse momento de estar só e de estar consigo, de pensar, de refletir algumas coisas, de conhecer até os próprios pensamentos, né? De saber para onde vai, porque durante tanto tempo a gente é guiado, né? Nisso que você falou, a gente está sempre com uma reunião, com uma coisa, se é na escola, na faculdade, é com aquele monte de informações, são aulas, trabalhos, enfim, são tantas coisas que a gente não tem tempo muitas vezes de pensar. Mas nessa crise eu acho que, né, para quem a gente falou que às vezes está nessa situação, às vezes bem confortável, né, de poder ter uma rotina mais tranquila e ainda assim se sustentar, a gente vê que tem muitas outras coisas por trás disso, né, que esse estar sozinho, ele pode trazer essas vantagens. E aí o exemplo que o Livro dos Espíritos dá, né, que é aquela pessoa que se isola completamente da sociedade, achando que aí então vai se desenvolver, né, que aí vai de alguma maneira sei lá, se encontrar e se desenvolver plenamente, né? Aquele eremita, e que na verdade ele descobre que não é bem assim, que essa pessoa está fugindo aos desafios, né? E não estar sozinho, né? E estar com outras pessoas é uma chave para isso. Já dou as boas-vindas então para o Vitor, para o João Vitor, e dizer que a gente está aqui para compartilhar experiências exatamente de estar em sociedade, de estarmos em contato. E aí, nesse contato, a gente tem muito a aprender. Né? Se a gente pensar, eu acho que o primeiro é um aspecto bem material que você comentou, que a gente não tem todas as habilidades, né? A gente não tem todas as faculdades. Estou olhando aí sua estante aí atrás, cheia de livros. Né? Você mesmo com a inteligência privilegiada, você talvez não tivesse tempo de nessa vida produzir todo esse conhecimento e aproveitar dele. Ao mesmo tempo, alguém precisou imprimir esse livro, foi necessária uma logística, enfim, tem uma série de pessoas que trabalham para que a gente tenha as condições confortáveis que nós temos. Né? E a lei de sociedade acho que está muito ligada com outros diversos temas, né, que envolvem esse nosso conforto. Né? A nossa vida hoje em dia é muito complexa, né, se a gente for pensar a vida em sociedade. Né? São relações muito complexas, complementares e por aí vai. Mas eu acho que o ponto mais interessante para nós não é o dessas relações materiais, mas é exatamente o dessas relações que nós travamos no campo emocional, daquilo que a gente tem para aprender. E se a gente for pensar que, né, assim, Deus não está jogando dados, né? E que a gente tem muito a aprender. Então, de fato, diversas situações que nós vivenciamos, eu diria todas, né, são fontes de aprendizado para nós. Vai depender, é claro, do que nós estamos dispostos a aprender, do que nós de fato precisamos naquele momento, do que a gente valoriza, enfim. Mas eu acho que esse ponto principal de que é esse desenvolvimento das virtudes. Porque sem o outro a gente perde esse parâmetro e aí a gente não sabe realmente. Não é que o outro tem que ser para nós uma referência, até porque o outro não existe, né? São bilhões de outros, né? São tantos outros que, enfim, mas aqueles com quem a gente convive, eu acho que são uma referência muito positiva. E aí eu queria fazer uma provocação, Miguel, que é o Então, seguinte: se o outro é essa medida e se o outro é essa chave do desenvolvimento pessoal, tá certo a gente escolher ou a gente filtrar demais quem está à nossa volta, porque a gente corre o risco de só ter gente boa em volta e aí a gente acaba que não tem, por exemplo, quer desenvolver a paciência. Pô, se você está convivendo com uma Teresa de Calcutá, não vai desenvolver a paciência. Você vai desenvolver outras coisas, admiração, né? Você não vai desenvolver paciência. Para desenvolver paciência, você tem que conviver com outro tipo de gente, né? E eu queria te perguntar, nesse esquema da lei de sociedade, tá certo ou é conveniente que a gente selecione muito bem as pessoas com quem a gente está, ou a gente tem que se jogar e, por exemplo, aquela pessoa que eu não gosto, eu tenho que ficar perto dela mesmo, que é com ela que eu vou aprender, é sofrendo ali naquela relação que eu vou aprender. Já que o outro é a chave do progresso, me diz o que você acha disso. Ou a gente não, a gente tem que escolher mesmo e ficar só com quem a gente está de boa. É, eu começaria respondendo com uma coisa que os espíritos falam muito, né? Inclusive nesse próprio capítulo da Lei de Sociedade, quando eles falam sobre a questão dos animais, que os animais vivem em vida material e não em vida moral, então por isso que
os geradores, né? Os pais abandonam os filhotes muito rápido, né? Eu acho que a gente tem essa vida moral. E se a gente tem a vida moral, se a gente tem o livre-arbítrio, se a gente sabe que a gente deve amar o próximo como a si mesmo, eu acho que no momento em que, olha, Bruna, bem-vinda, Igor, bem-vindo, Felipe acabou de entrar, bem-vindo. A gente está falando aqui sobre a lei de sociedade. É, então, da mesma forma que a gente tem a vida moral, que é o que os espíritos falam, que é diferente dos animais, eu acho que a gente tem essa autodeterminação, em que a gente tem essa consciência que a gente existe, então a gente tem que usar. Então eu acho que Uhum. assim, a vida, a gente se conhece não é só no choque, não é só Uhum. no atrito, né? O atrito ele mostra sombras, pessoas com as quais a gente antipatiza. Ele serve para a gente ver coisas que a gente não enxerga, mas a lei de Deus é a lei do amor. Então a gente também consegue crescer e aprender com pessoas afins, né? Então, se a gente está aberto, não é só o inimigo que vai te falar assim, ah, sei lá, João, você é, sei lá, vaidoso. Não, se você tá aberto a isso e você tá querendo, sei lá, conhecer, tá nesse processo de autoconhecimento, você pode conversar com um amigo e o amigo eventualmente pode chegar a essa conclusão também, sem você ter que passar pelo escândalo, por uma ruptura, por uma briga, por uma discussão. Então eu acho que assim, e Jung e Joana de Ângeles, eles fazem bem essa divisão. Eles entendem que até a meia-idade, até os 30 poucos anos, você está num processo de amadurecimento, está no processo ali de crescimento, de amadurecimento mesmo. Depois da meia-idade, você entra num processo de individuação. Então, essa individuação é você se tornar indivíduo, é você se tornar único, é você se amar, é você se descobrir, é você se aceitar o que você é e você aprofundar aquilo, né? Então, como a gente está nesse processo de individuação, a gente precisa, eu acredito que a gente seja uma necessidade psíquica você se cercar de pessoas que te fazem bem, né? E que nem o Igor tá brincando aqui. Cada um tem um momento, né? Então, para ele, 30 anos, né, no início do século XX, a pessoa já tinha um monte de filho, família, às vezes já era avô, Uhum. né? Hoje em dia, 30 anos, você tem muita gente que tá morando com os pais. Então, é uma aproximação. Cada um tá nessa fase, né? Mas eu acho que a gente deve fazer essa seleção, a gente deve se amar. E o se amar é você escolher estar com pessoas que te respeitam, que te amam, que te põem para cima, que te valorizam. Jesus não vivia com um publicano, Jesus não vivia com o fariseu, Jesus não vivia com o sacerdote. Ele, quando encontrava essas pessoas, às vezes ele dava lapada, às vezes ele discutia, às vezes ele pegava o chicotinho e batia, às vezes ele não falava nada. Então ele aprendia a viver nesses momentos de adversidade, mas ele não estava cercado. Quem são os apóstolos, os discípulos, né? Ele escolheu a dedo, ele tinha milhões de seguidores, né? Mas por que ele selecionou aqueles lá? Alguma É. coisa ele viu. A gente sabe depois por outras obras que ele escolheu pessoas com perfis psicológicos diferentes e tal, tinha um motivo por trás, mas uma coisa que tinha em comum em todos eles era a afinidade. É, Ele fez uma seleção. eu vou aproveitar e ler o que o Reinaldo escreveu aqui. Ó. Esse tempo de ficar sozinho nos fez resgatar o valor de ter pessoas que te complementam. E aí eu queria também botar para discussão que isso que você falou da importância da gente selecionar, né? Aí o Reinaldo já coloca de pessoas que nos complementam, que de fato eu acho que é isso, né? Você citou uma palavra muito importante que é respeito. Então, não é que nós temos, não é que só o inimigo, eu concordo com isso, não é só o inimigo que vai mostrar os nossos defeitos. Tem amigos que têm habilidades incríveis de nos mostrar naquilo que a gente pode melhorar. E a gente aprende também com um bom exemplo, porque quando a gente olha um amigo que Tá? faz uma coisa que já tem uma habilidade incrível, que você fala assim, caramba, olha como aquela pessoa lida com essa situação. Poxa, queria ser assim. Mas o querer ser assim é só o primeiro passo, né? E você pode Uhum. aprender com aquele bom exemplo, né? Às vezes é muito mais fácil do que tatear no escuro e alguém falando, você não faz isso bem, você não é bom nisso, você errou aqui. Tá, mas se eu vejo um bom exemplo, eu acho que pedagogicamente é até mais natural, é mais sutil essa forma de aprender. Você vê um exemplo bom e você segue. E a importância de escolher exemplos bons, né? Aí eu queria trazer uma outra coisa que é um risco desse período nosso.
dessa quantidade, desse tempo enorme que a gente passa em rede social e que a gente está demais envolvido, né, em assuntos que ainda assim não são só nossos, né? Não só política, às vezes assuntos profissionais, né? Já reparou, Miguel? Você já tentou comprar uma passagem para um lugar qualquer e aí, repentinamente, a partir daquele momento que você só tentou, você só teve uma ideia, caramba, viajar para o Japão deve ser legal. Olhou só o preço da passagem, só para saber se dava para planejar. E aí, repentinamente, todo site que você acessa começa, passagens para o Japão com desconto, Uhum. passagens para o Japão. Pois é, algo que a gente ainda talvez não tenha aprendido a lidar é com os algoritmos que estão aí trabalhando com os nossos dados pessoais. E um grande risco que eu acho dessa nossa vida em sociedade virtual é que esses algoritmos eles trabalham para que nós tenhamos a sensação de que no mundo todo mundo pensa de maneira muito semelhante a nós. E aí deixa de ser isso que o Reinaldo falou, de pessoas que complementam, e passa a ser de pessoas que têm opinião muito parecida. Por quê? Facebook, Instagram, a partir do momento que nós começamos a curtir, a compartilhar determinados conteúdos, aquela inteligência artificial começa a aprender do que a gente gosta. E se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, que a gente teve há pouco tempo esse processo político que nós fomos influenciados a nos polarizarmos, né, a dizer aqui ou ali. Com certeza, né, esse foi um grande marco para que as nossas mídias sociais começassem a refletir isso. Então a gente vê cada vez mais notícias que podem nos agradar. Por quê? Porque se a pessoa entra no perfil dela, isso aí já é fato, e ela começa a ver muita opinião contrária dela, ela fala, isso aqui não está com nada. E aí ela se distrai. A gente gosta de ver, de certa maneira, que a nossa opinião ela ecoa, né? De que a gente tem razão. Por mais que às vezes a gente não tenha refletido, por mais que seja uma escolha boba, eu escolhi comprar uma camisa dessa cor e não dessa. A pessoa gosta de ver que os outros estão usando a mesma cor. Parece que ela de alguma maneira acertou, né? Porque os outros estão ecoando aquilo. E esses algoritmos trabalham muitas vezes contra nós, porque a gente começa a ver tantas opiniões semelhantes, parecidas com a nossa, que no momento que a gente vê alguma coisa diferente, a gente acha que é discrepante. E aí a gente começa a achar que o outro é esquisito. Ou que assim, você está redondamente enganado. Só que ao mesmo tempo o outro foi vítima desses mesmos algoritmos. Então ele não viu nenhuma das suas postagens que tinha opinião diversa. Ele só viu opiniões muito semelhantes, porque o algoritmo já tirou aquilo que poderia desagradá-lo da vista dele. E aí a gente começa a entrar em espirais em que nós achamos que só a nossa opinião existe, ou que opiniões muito parecidas. E às vezes, né, eu tive um choque muito grande em 2018, que foi exatamente nesse ano, né, em que essas coisas estavam acontecendo, e apesar de eu não ter partido político, de eu não ter uma grande escolha, eu, né, assim, era notório as pessoas se polarizando, e isso começou a me incomodar, porque isso entrou até em religião, as pessoas começaram a usar argumentos religiosos para falar que A ou B estavam certos ou errados, e eu achei isso um pouco complicado, porque entrou às vezes numa esfera muito íntima, né? A Bruna está falando, na verdade, somos cada vez mais manipulados com tudo isso. De fato, se a gente não sai disso, a gente realmente fica nisso. E o Vitor fala, João Vitor, pensemos em algoritmos espirituais, ao São pensarmos estamos maravilhosos. atraindo. É perfeito. Então a gente precisa também de ver essas opiniões diferentes, de sentir o que as pessoas estão pensando. E aí eu acho que tem algo mais bacana, que foi esse choque que eu tomei em 2018. Algo muito pessoal, mas que foi a perda de uma pessoa muito querida nesse momento. Foi assim, foi em setembro, 18 de setembro de 2018. Perdi uma pessoa muito querida e aí eu encontrei com aquelas pessoas que há muito tempo eu estava vendo só por grupo de WhatsApp, com comentários que eu achava desagradáveis, com comentários entre si, não era nada comigo, né? Não era nada contra mim, nem contra a minha opinião, porque eu nem tinha opinião formada ainda. Então, eu via os comentários agressivos de uns contra os outros e eu falava, cara, isso não está certo. E quando aconteceu esse evento, que foi a partida de um irmão muito querido, aquelas mesmas pessoas que eram um grupo de amigos, mas que só estavam se encontrando pelo WhatsApp, se viram pessoalmente num velório e aí a gente vê que realmente há algo muito maior, que a nossa necessidade não é só da palavra, né? Que aquele abraço, aquela sensação de, olha, nós não estamos sozinhos, essa dor não é só sua,
o amor é o que mais importa. Aí eu acho que aquilo ali mostrou em grande parte o que nós podemos aprender em sociedade, que é essa questão do amar e ser amado. É claro que isso tem diversas nuances, né? Tem diversas maneiras, mas eu acho que aquilo ali quebrou e eu vi que assim é muito mais do que isso, né? Muito mais do que ideias ou aprender o que o outro está fazendo. É ver naquele exemplo de verdade que tipo assim, caramba, aquela opinião era importante até acontecer algo grave, até eu realmente precisar, até eu estar na sarjeta ali no meu limite, né, da dor e ver que assim o outro é muito mais importante para mim do que às vezes aquela opinião diferente que ele tem, porque foi aquele sentimento de necessidade, né? Vou passar a palavra para você, mas só aproveitando para dar boa noite para o Luiz Felipe, para o Regis e para comentar o que o João falou, ou não nos abrimos para aprender coisas novas, né? E aí a gente fica nessa espiral e paralisado. E deixa para você comentar o que o Igor falou. O Igor falou muito real. Às vezes nos perguntamos como ele não sabe disso, mas nem sempre as informações e orientações chegam a todos, como por exemplo em questões de saúde básica. Tem essa questão da dispersão do conhecimento pela sociedade que não é uniforme, né? Então, realmente, e a gente vê que o próprio se existe uma justiça divina, você imagina como é que não é a nossa justiça dos homens, né? E a justiça dos homens já se deu conta de que essa informação ela não corre de maneira uniforme, nem de uma maneira qualitativa, né? Então, o próprio TSE, todo mundo que assiste televisão por pouco tempo, o João deve estar sabendo disso, né? Weil er so entfernt ist. Mas aqui o TSE está fazendo uma campanha contra as fake news e o Senado já aprovou o projeto de lei, já está na Câmara e deve sair, que é justamente combater e punir pessoas que criam conhecimentos equivocados e desinformam com convicção, com intenção de desinformar, né? Então isso já passa a não ser mais algo aceitável nem no meio político. Então você imagina, né? Então isso realmente já é uma coisa assim, uma preocupação nacional, né? Então a gente e isso em relação a esses assuntos. E a gente vê que em relação a uma variedade gigantesca de assuntos, as informações elas são diferentes. Então acho que é por isso que no momento que a gente começa esse processo de individuação, que é esse processo de autoconhecimento que vai levar a essa reforma íntima, a gente passa a se tornar mais tolerante e mais exigente. É engraçado, são os paradoxos, né? Você É. passa a ser tolerante porque você não se irrita mais, né? Então, se você, digamos, é de direita e você vê, sei lá, um comunista, né? Eu estou usando um anti-exemplo. E você olha para aquela pessoa e você vê que aquilo não se coaduna com você, você passa a ter aquela postura, ele pensa de uma forma diferente, né? Ele está no momento dele, então aquilo dali não é pessoal, eu não vou ter ódio dessa pessoa. Eu tenho a minha posição, eu discordo, mas eu respeito que ele esteja naquele momento e pense daquela forma, né? Mas isso não quer dizer que você precise, digamos, você, sei lá, é um partidário do presidente. Você não vai ser melhor amigo de alguém que seja do PSOL, entendeu? Então, assim, é uma lei da natureza, inclusive, é a lei da afinidade, né? A lei de ação e reação, é a lei de atração. A gente vê tudo isso na doutrina, né? Então, eu acho que o grande desafio é conseguir circular por todos os meios sem passar a ser parte dele, né? Então, quando a gente vê na doutrina os relatos de André Luiz, em que os espíritos têm missões em regiões de sofrimento, em regiões de mais obscuras e tal, eles vão até lá, eles se materializam, eles interagem de igual para igual, mas eles não ficam Pertencem. lá, não É. pertencem lá. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão conscientes numa missão, mas aquilo dali não, não atrai. Se atraísse, eles ficariam, sintonizariam, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Então, assim é na sociedade. Às vezes, se faz parte do nosso conhecimento, e isso, a sincronicidade, né, a providência divina, ela explica bem. Se você tem uma questão que você precisa desenvolver em você, que está muito sombria, que você não está enxergando, por mais que você selecione, coincidentemente, vai acontecer de você encontrar aquele mesmo padrão de pessoa. Então, em lugares que você não pode evitar é um chefe no trabalho que muda, é uma pessoa na academia, é uma pessoa no curso, que qualquer lugar que você frequenta vai acontecer. Então, aquilo que você precisa desenvolver vai chegar até você. Então, você vai, não tem como fugir, né? O inconsciente que o self está tá controlando tudo.
Mas a gente tem que, pela própria questão da afinidade, bem-vindo Jackson, bem-vindo Júlia, tinha mais alguém entrado? E então assim, a gente tem que selecionar, mas ao mesmo tempo que aquelas pessoas que servem de um anti-exemplo para a gente chegar, vão chegar a gente também de alguma forma. É perfeito. E aí eu fico me perguntando qual que seria a melhor maneira, então, da gente aproveitar essas oportunidades, todas elas, né? Que nós sabemos que às vezes nos incomodam um pouco e às vezes são boas demais, né? Porque também tem isso, viver em sociedade nos permite conhecer pessoas fantásticas, né? Então, se a gente for pensar, é claro que a gente não pode conviver com todas essas pessoas. E tem gente que se incomoda demais com o fato de ter amigos de infância, que não tem tanto contato, com pessoas que estudaram ou que trabalharam e não tem mais tanto contato. Mas seria humanamente impossível a gente manter contato com tanta gente com quem a gente já conviveu. Mas o fato da gente ter essa lembrança boa e essa vontade de estar junto, de novo, de reencontrar, na minha opinião, é algo muito bom, que reflete que nós tivemos experiências agradáveis, que a gente de alguma maneira conviveu de maneira harmoniosa, aprendeu, gostou. Eu me pergunto muito também com relação a relacionamentos, Miguel, e aí a gente entra aqui no, né, conte-me tudo, não esconda nada. Vamos entrar no quadro aqui agora, Tititi. No quadro Tititi, outra questão interessante de viver em sociedade, eu acho que é essa questão dos relacionamentos. Se a gente for pensar, muitas vezes relacionamentos terminam, podem ser mais ou menos duradouros, e tem gente que se incomoda demais com isso, com o fato de nós termos relacionamentos que vão terminar. Quando, na verdade, uma vez uma pessoa me falou, eu tive um casamento por 7 anos que deu errado. Eu falei, bom, talvez tenha sido um casamento que deu certo por 7 anos. 7 anos pode ser tempo demais, o quanto você pode ter vivido de bons momentos. É claro que para ter terminado, certamente já existia um processo ali de dor e, né, as pessoas decidiram não estar juntas. Mas pode ser que boa parte desse tempo tenha sido algo prazeroso, tenha sido algo bom, de crescimento, positivo. Então eu também me questiono com relação a isso. E eu mudei um pouco de cidade algumas vezes, né? Eu tenho alguns núcleos, eu não vou falar nem de você com a sua experiência pessoal, que também já morou em várias cidades, né? Mas esse processo da gente fazer ligações, eu acho que ele fica tão mais sutil ou tão mais leve quando a gente pensa que esses laços são para sempre. Então, algo que eu acho que me ajuda a viver em sociedade é nós pensarmos que tudo aquilo que nós fazemos, todas as conexões que nós fazemos, elas são para sempre. Por mais que a gente não encontre a pessoa por décadas, por, né, um século, por mais que a gente desencarne sem ver aquela pessoa de novo, aquela ligação ela é para sempre, porque a ligação não é do corpo, né? A ligação que nós temos com amigos, com parceiros, com colegas de trabalho, chefes subordinados, essas ligações elas são para sempre. Boas ou ruins, a gente pode, é claro, mudá-las de acordo com os nossos atos. Mas a ligação, essa conexão, ela existe e ela vai para sempre existir. E que o nosso objetivo é ser a família universal, né? Então, de alguma maneira, são pequenos ensaios que nós fazemos de convivência, às vezes menos extremos do que de uma convivência de pai e filho, né? De cônjuges e por aí vai. Mas eu vou só aproveitar para resgatar aqui duas coisas que o João falou, que é que nos falta empatia e, ao mesmo tempo, sintonia, né? E eu acho que essa empatia ela está muito ligada a essa disposição que a gente precisa ter, né, para se colocar no lugar do outro, tentar, né, para tentar se colocar no lugar do outro, para tentar entender o outro, os seus conflitos, o que se busca. E aí eu acho que entra na questão da sintonia, porque quando a gente realmente está disposto a entender, a buscar compreender o que o outro sente, a gente se aproxima. O Reinaldo falou aqui, ó. Sou enfermeiro e desde quando começou a pandemia tenho estado com pacientes graves e coisas simples como ver amigos, familiares e minha mãe tem feito muita falta no meu íntimo. Reinaldo, não é só você. Então, eu acho que todos nós, de alguma maneira, estamos sentindo isso. E coisas que a gente pensava que eram simples, né? Às vezes tomar um café com alguém, ou um chá, uma cerveja, aquilo que a pessoa gosta. Qualquer desculpa que fosse para encontrar pessoas, estar ali, às vezes, no momento, sem grande produção de conhecimento, sem grande troca
de sabedoria, o simples fato de estar junto e conviver e ter aquela coisa gostosa do dia a dia, isso faz uma falta absurda. E o João fala aqui, ó, para quem é da área da saúde, está bem complicado mesmo, porque a pessoa está vendo de perto, às vezes, muitas coisas e, de alguma maneira, a gente sente que a gente tem uma impotência, né? Eu admiro muitas pessoas da área da saúde porque estão vendo, às vezes, um momento muito doloroso da sociedade ali. É isso, jogar a conversa fora. A Mari fala, João, assim como nós, ainda que tão distantes, a nossa conexão é mantida. É a Anne. Oh, meu Deus. A Anne mora já há um bom tempo fora do país. Então sabe bem do que a gente está falando, né? E aí eu acho que uma grande chave, né, pelo menos é o que eu busco fazer, é claro, a gente tem as nossas limitações, né? Tem aquilo que a gente dá conta, tem aquilo que a gente realmente não suporta, que a gente ainda precisa trabalhar muito, mas é começar a pensar assim, tá, e se esse negócio dessa ligação realmente for para sempre, for infinita, e se hoje for o meu último momento com essa pessoa? E eu tenho pensado muito isso, não porque a pessoa vai morrer, mas porque exatamente a gente vai ficar um tempão sem ver por uma questão qualquer, né? Até quando a gente planeja uma viagem e as coisas não funcionam bem como a gente previa, a gente tem desencontros, às vezes de muitos meses, às vezes anos, né? E aí eu tento pensar nisso, né? Talvez seja esse último encontro em muito tempo. O que que eu quero que essa pessoa leve? E aí muitas vezes a gente não pode, às vezes, exprimir demais, que vai parecer que a gente é piegas, né? Que a gente é chorão, tá? Eu sou. Mas enfim, vai parecer que a gente é assim. Mas aquela coisa de tentar soprar para aquela pessoa o melhor que a gente tem é essa materialização, né? E a gente sabe que o pensamento, ele é matéria, né? Ele é matéria quintessenciada. Eu acho que ele carrega aquilo ali que de alguma maneira fica gravado. Mas parei com o meu chororô hoje, Miguel. Parei de chorar minhas pitangas. E a Verinda vai e coloca ali. Volta logo, João. Fala, ah, meu Deus, né? Mas você Não sabe dá. que eu tenho mudado, assim, tenho mudado um pouco essa visão, porque eu acho que, de um ponto de vista psicológico, eu acho que a gente encontra esses tipos de pessoas não afins com o objetivo da gente encontrar alguma coisa na gente que a gente não enxerga, né? Então, seria a história da sombra. No momento em que você integrou esse conteúdo, né? No momento em que você enxergou, no momento que você teve essa expansão de consciência desse aspecto, você vai poder encontrar outros tipos de pessoas parecidas que elas não vão mais te afetar. Entendeu? Então, acho Uhum. que assim, e se você é afetado por esse tipo de pessoa e de alguma forma não deu conta, e você não encontrou mais, você fugiu, vão aparecer outras com esse perfil. Se for o que o seu eu interior, o seu self precisa que você desenvolva, você vai atrair, né? Que é o que a gente na doutrina chama de planejamento reencarnatório. Então, se você tem que enxergar essa questão interna e não tá vendo, vai se repetir. Então, eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso, de estar próximo ou de não estar, se a pessoa levou ou se não levou, porque a gente tá, cada um tá num nível, né? Eu acho que passa, é muito pesado. Bem-vindo, Bruno. Eu acho que é muito pesado a gente se responsabilizar pelo que a pessoa vai levar ou não vai levar. Porque, inclusive, existem pessoas para as quais você até devota bons sentimentos, simpatia, vontade de desejar tudo de melhor. E essa pessoa traz sua confiança, essa pessoa não corresponde, essa pessoa às vezes dissimula. Então, você não sabe, né? A grande verdade é que você é responsável pela sua intenção. Então, se você desejou bem e a pessoa entendeu errado, não correspondeu, reagiu de uma forma que você é inesperada, de uma forma às vezes que te prejudicou, é problema da pessoa, Uhum. entendeu? Você não pode querer se responsabilizar pelo que a pessoa leva ou não leva. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é estar consciente das nossas ações, né? E a gente, inclusive, ter o direito, se dar o direito de ficar chateado, de ficar triste, né? Chico ficou triste. Chico, inclusive, a gente sabe sobre depois, ele ficou anos sem falar com o Divaldo, se desentenderam por besteira. Então a gente tem esse direito. Então, se alguém nos ofende, se alguém não nos respeita,
Se alguém nos machuca, a gente deve chegar e falar com a pessoa, buscar a conversa, falar, olha, eu não gosto dessa forma, eu me senti assim, assim, assado. Se a pessoa respondeu e correspondeu e foi possível chegar a um consenso, ótimo. Se a pessoa não mudou, se não houve esse consenso, se não houve esse interesse, às vezes, em querer resolver a situação, você vai ficar sofrendo, você vai ficar, tipo, se lamentando e vai ficar, tipo, ai meu Deus, o que eu poderia ter feito? Não, é o momento da pessoa, em algum dia, alguma forma, como você falou, em termos psicológicos, né? Tudo que acontece com a gente fica gravado no perispírito, né, no inconsciente pessoal, e tudo que a humanidade faz está gravado no inconsciente coletivo, né? Então, no plano espiritual, na nossa áurea, então, tipo, não se perde. Então, em algum momento, a pessoa vai entender de forma diferente e vai entender aquilo, né? Então, acho que a gente tem que tentar levar de forma mais leve isso, né? Essa responsabilidade pelo que o outro vai receber. A gente não tem esse controle. A, a Veri falou. Tem um monte Falsa de comentário. modéstia. Tem um Falsa monte de comentário modéstia, aqui. dizendo que a sombra dela cobre tampa a terra e que ela está tão sem paciência com pessoas agressivas e passivas. Mas a falta de paciência da Veridiana é o cúmulo da paciência da média dos seres humanos. E outra é o João Vitor também falando. Então, assim, realmente estão em outro patamar. Mas aí, Miguel, voltando, aí eu acho bacana a gente pensar que a gente tem dois pontos. Que, por um lado, a gente busca dar o melhor que a gente pode e, de fato, compartilhar daquilo que a gente tem de melhor. E, por outro, isso às vezes não tem nenhuma relação com o que a pessoa responde, né? E daí vem tantas frustrações nossas. E aí vem a dificuldade de que a gente, convivendo em sociedade, a gente busque sempre oferecer o que a gente tem de melhor, né? Assim, de que em todos os meios em que a gente tiver, não é que a gente tem que ser o primeiro em tudo, não, não é isso. Às vezes o melhor que a gente tem que fazer numa situação é se calar. Então, naquele momento, o melhor que a gente pode dar é o nosso silêncio. Às vezes, para uma pessoa que está numa situação complicada, às vezes o melhor que a gente tem a fazer não é dar conselho, não é nada, é estar do lado, quieto, em silêncio. Tem tantas formas, né, de dar o nosso melhor, mas de fato, aí eu brinco disso quando eu falo, durante um tempo eu dei aula de telecomunicação, né? E aí, basicamente, teve uma vez, foi até o Aires Brito, falou numa aula dele que comunicação é 50% o que um fala e 50% o que o outro recebe. Aí eu Exato. brinquei, eu falei, ó, baseado em telecomunicações, isso não é verdade. Comunicação é 100% o que o outro recebe. Porque não adianta eu estar falando as melhores coisas do mundo se o outro não ouviu. Aí não foi 50%. Ao mesmo tempo, eu posso estar falando coisas lindas e se ele entender tudo como negativo, vai ter sido negativo, né, para ele, no sentido de comunicação. Mas aí vem outro ponto. Aquele que está transmitindo coisas boas, esse está se beneficiando automaticamente. Então é aí que eu acho difícil. Mas é o nosso desafio. A gente tem que sempre tentar emitir coisas boas, tendo consciência de que comunicação é o que o outro entende. Então, muitas vezes a gente pode estar fazendo, né, falando, pensando, desejando o melhor. Se o outro eventualmente não entender, aí eu acho que vem dessa questão da sociedade. Aí eu volto lá, acho que no primeiro conceito-chave que você falou, que é respeito, né? É isso. Eu tenho que respeitar e entender que o outro pode não ter entendido da mesma maneira como eu quis que ele entendesse, né? Porque a gente não domina, né? A gente não controla ninguém, nem nós mesmos, né? Mas enfim, não vamos falar desse assunto agora. Mas você sabe que você tocou num ponto que eu acho interessante, que eu sempre me questionei por que, por exemplo, Jesus e outros sábios, né, gostavam de usar a linguagem figurada, né? Por que os nossos sonhos são simbólicos, né? E tudo isso se explica justamente por esse ponto que você falou, o entendimento deles é relativo. Então, cada um vai interpretar. Por que será que Jesus não deixou nada escrito? A gente tem 4 livros que foram autorizados, né, aceitos pela igreja. Então, 2.000 anos sendo lidos. E a gente tem tantas interpretações, né? Isso fica muito claro no próprio evangelismo, né? Quantas igrejas e correntes surgiram, a própria igreja
Por que será, né? Porque cada um está num nível de interpretação diferente. E isso, inclusive, é uma das coisas que é interessante na lei de sociedade. Porque às vezes você tem um insight que eu não tive, tem uma visão que eu não tive, e eu expando minha consciência com isso. Da mesma forma, às vezes, uma coisa que eu estou falando aqui que para mim é rotineira, você escuta e tipo, nossa, que bacana. Então, essa troca de visões, de interpretação, de visão de mundo é extremamente enriquecedora e também uma das grandes vantagens dessa vida em sociedade, né? Essa troca de conhecimentos, essa troca de valores, essa troca de experiência, né? E isso é extremamente enriquecedor. Então, o que mais que a gente estava falando? Você tinha falado num outro ponto. Da gente de comunicação é o que o outro entende, da gente doar o melhor que a gente puder e sem Então, esperar. faltou fechar a ideia, exatamente. Então, deu um branco aqui. Então, eu acho que Jesus e essas pessoas mais sábias, elas usam essa linguagem figurada justamente porque cada um vai interpretar de acordo com o seu nível de entendimento. Então, quando você usa um símbolo, você deixa aberto aquilo, né? Então, para cada um interpretar de acordo com a sua história. Então, Jesus não poderia ter sido peremptório, porque ainda que ele tivesse falado a gente vê, por exemplo, Maomé, né, que escreveu e deixou a segunda maior religião do mundo, né? Mesmo dentro do islamismo, existem várias correntes e tem gente que lê aquilo, interpreta a ponto de que você tem que matar um infiel e tem que se explodir, enquanto tem outros que entendem que, tipo, você não precisa, a mulher não precisa nem usar o véu e você tem que ter uma sociedade aberta, né? Então, realmente, esse grau de interpretação é muito relativo. E a gente não pode querer ter essa presunção de que a gente vai conseguir fazer o outro entender, que a gente tem que mostrar para o outro caminho, que a gente vai conseguir, sabe, ensinar. A gente pode compartilhar e a caminhada é individual. É por isso que cada um tem o seu tempo, cada um vai ler, vai ser direcionado para aquilo que está precisando. É uma caminhada. A gente está num coletivo, trocando experiências, mas cada um tá numa estrada diferente. É. Miguel, eu queria só compartilhar uma outra coisa. Ontem eu estava em sala, né, de aula, e aí me deparei com a seguinte frase projetada lá: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Confiar é bom, Traduz e controle. comente. Confiar é bom, Controlar é confiar melhor. é melhor. Aí eu precisei olhar para o professor e falei assim: posso fazer uma intervenção? Ah, E aí falei: olha, tendo a ver com isso que você falou, né? Ou essa nossa às vezes intenção de controlar os outros, e a gente vê isso com uma frequência às vezes cada vez maior, né? De relações em que as pessoas querem controlar o outro, saber o que que faz, a que momento, o que que está pensando. Essa pergunta já é algo que às vezes me incomoda bastante. O que que você está pensando? Às vezes a pessoa não está pensando, vamos refletir aqui junto. O que que você está pensando? Já vi muita gente que fica inquieta com isso. E essa necessidade que muitas vezes pessoas têm de estar em relações em que elas controlam o outro, em que elas querem não é saber o que se passa, é de alguma maneira controlar a rotina. E a gente vê que na vida em sociedade, hoje em dia, com tantos meios, né, pessoas que em relações têm a senha do celular do outro, que controlam em cada lugar a pessoa está, porque tem o controle do GPS do celular da outra, que querem saber a todo momento. Relações às vezes simples, que são de distante, mas a pessoa que fica olhando em que momento a outra está online no WhatsApp, se já tem dois risquinhos azuis. o Eu já adianto, Tititi. eu não tenho dois risquinhos azuis e eu sugiro isso para todo mundo. Podem não gostar, mas eu sugiro. Gente, tira aqueles dois risquinhos azuis. Não seja escravo do celular e de relações em que a pessoa controla, porque não é nem de relações. Qualquer pessoa controla em que momento você está vendo, em que momento você está lendo, se você está online. Então, eu acho que hoje em dia um dos meus desafios de viver em sociedade pessoais é tentar, ao mesmo tempo, ter o meu espaço e deixar que as outras pessoas tenham o seu espaço. É eu não Uhum. querer que elas respondam, que elas estejam disponíveis o tempo inteiro, porque o celular está lá. Porque o fato do celular estar lá com bateria não quer dizer que a pessoa está à sua disposição. Então, eu acho que também nessa vida em sociedade, uma das vantagens ou uma tentativa de controlar a desvantagem é a gente também ter esse nosso tempo, né?
porque a gente se isolar no monte é ruim, mas eu acho que nós termos pequenos momentos de pausa e de isolamento, que às vezes pode ser 5 minutos no dia, pode ser meia hora, é algo que também pode ser positivo para nós, até mesmo para a gente julgar essas nossas relações em sociedade, né? Exato. Essa pausa que você está falando é justamente momentos de reflexão, né? Que muitas vezes a gente vai vivendo no automático e a gente não para refletir, né? Não usa a nossa função transcendental, né? Que é justamente essa, você analisar o contexto, é o que, por exemplo, na 919 do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho falava no final do dia: bem-vindo, Robson, temos agora também a Internacional diretamente da Itália, José Aparecido, Sabrina, chegaram no finalzinho da Islene, Berno, Liatici, chegaram no finalzinho, sejam todos bem-vindos. A gente desse canal Doutrina Viva, a gente está Doutrina Viva, a gente está fazendo essas conversas, né, semanalmente. A gente tentou hoje quinta fazer, já a gente estava fazendo na sexta, estamos testando os horários e inclusive já deixando aqui para que, se vocês tiverem sugestão de temas para todos nós aqui podemos conversar para frente, podem deixar aqui nos comentários. E o Vitor comentando que Jesus também tinha esses momentos do monte, né? Que é exatamente isso, momentos de reflexão, os momentos em que ele orava, os momentos em que ele pedia ajuda, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa regurgitar, a gente precisa conversar, né? O ideal era que a gente sempre tivesse um amigo, um parente ali que estivesse pronto para ouvir sua história e conversar de uma forma empática, né? Nem sempre é possível, é para isso que tem terapia e vamos buscar. O importante é a gente dar sentido, significado às coisas, né? A gente não pode viver em sociedade no automático e não parar para pensar no que está acontecendo. A gente precisa estar alerta, precisa estar consciente. Perfeito. Nossa, acho que não poderia fechar de maneira melhor. A gente tem aqui os últimos 2 restantes minutinhos aqui. Eu vou aproveitar então para continuar e falar então do canal. Principalmente para quem chegou agora no final, nós temos essa live semanal, mas nós também temos um canal no YouTube que se chama Doutrina Viva. Lá nós postamos inclusive esses vídeos que nós gravamos aqui ao vivo. Nós temos também outros conteúdos voltados para a doutrina espírita, para a evangelização, voltados para comentários da vida em geral, né? A gente tem esse pano de fundo, né? Nós partimos da doutrina e daquilo que nós estudamos e aí misturamos isso com a nossa vida, né? Para que deixe de ser um conhecimento estanque e para que a gente julgue isso, né? Para que a gente veja de que maneira faz sentido ou não para nós. Então a Doutrina Viva surgiu com essa proposta. Nós temos aí outros amigos que também fazem parte do canal. Veridiane e Vitor estão sempre conosco aí na coordenação de tudo. Então, a gente convida vocês para que compartilhem isso conosco, né? Para que tragam essas ideias, porque a gente realmente faz isso, né? Esses dias alguém me perguntou aqui na Alemanha, um amigo falou assim, tá, mas eu vejo que você faz essas lives lá, mas quanto que você faz disso? Eu falei, como assim, quanto? Não, quanto de dinheiro que você faz disso? Eu falei, ô amigo, a gente não é bem isso, né? Não é essa a ideia. Então, nós não recebemos nada, né? Nós fazemos isso de maneira a nos aprimorar e porque essa troca faz bem para nós, né? E aí o convite fica para que você acesse. A gente tem não só isso aqui no Instagram, esse perfil, também o canal no YouTube e também o site Manual do Evangelizador. Também estamos no Facebook, né? E aí também é o convite para que você acompanhe e compartilhe. A gente coloca também os áudios dessas lives no... Miguel, ajuda? No IGTV, No no IGTV e no Spotify. Spotify, isso, no Spotify em forma de podcast. Então fica o convite para você. Compartilha aqui conosco, diz aí o que você pensa sobre o assunto. Muito obrigado a todos que estiveram presentes e que compartilharam aqui conosco. E aí fica o convite para que na semana que vem você esteja aqui de novo com a gente, às 19 horas, na quinta-feira. Algo mais, Miguel? É isso, gente. Bruna, obrigado. O Luiz Felipe, obrigado. E deem sugestão de temas, viu, gente? A gente quer falar de coisas que todo mundo esteja interessado, né? Então, quem puder compartilhar temáticos aí serão muito bem-vindos. E espero que a gente possa botar em prática a Lei de Sociedade em breve, né? Porque realmente já tá difícil. Já deu de quarentena, né? Quarentena, né? Quarentena, né? Quarentena, né?